Olá, pessoal! Esse é o nosso curso de Geometria Analítica e nesse vídeo nós vamos falar sobre a parábola transladada, que é uma parábola com vértice fora da origem. É importante que antes de ver esse vídeo vocês tenham assistido aos vídeos onde nós definimos a equação da parábola com centro na origem e ao vídeo em que nós definimos as equações da translação de eixos. Quando nós definimos a equação da parábola, nós fizemos isso para parábolas com vértice na origem e com cavidade para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Agora, nós vamos generalizar aquelas equações para os casos onde o vértice da parábola está num ponto x0, y0 qualquer, mas ainda considerando apenas os casos onde ela tem concavidade para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Então, aqui no primeiro caso, nós temos uma parábola com vértice no ponto x, 0, y0 e concavidade para cima. Aqui é conveniente nós considerarmos um sistema de coordenadas UV com origem no ponto x0 e y0, que é o vértice da parábola, onde o eixo U tem a mesma direção e sentido que o eixo x, e o eixo V tem a mesma direção e sentido que o eixo y. Em relação ao sistema UV, o vértice da parábola está na origem, de modo que nós podemos usar a equação da parábola com vértice na origem e concavidade para cima aqui. Então, em relação ao sistema UV, a equação dessa parábola seria u ao quadrado igual a 4 vezes p vezes v. Aplicando as equações da translação, que permitem que a gente substitua u por x menos x0 e v por y menos y0, nós teremos aqui uma equação para a parábola de vértice no ponto x0 e y0 e concavidade para cima, que vai ser a equação x menos x0 ao quadrado igual a 4p, que multiplica y menos y0. Nos outros três casos, a ideia é análoga. Em todos eles, nós vamos considerar um sistema de coordenadas UV, cuja origem está no ponto x0 e y0, que coincide com o vértice da parábola, e então nós podemos obter a equação da parábola em relação ao sistema UV e usar as equações de translação, que dizem que u é x menos x0 e v é y menos y0, para então, finalmente, termos a equação da parábola em relação ao sistema xy. Desse modo, a equação de uma parábola com vértice no ponto x0 e y0 e concavidade para baixo vai ser x menos x0 ao quadrado, igual a menos 4p, que multiplica y menos y0. A equação da parábola com vértice no ponto x0 e y0 e concavidade para a direita vai ser y menos y0 ao quadrado, igual a 4p, que multiplica x menos x0. E a equação da parábola com vértice no ponto x0 e y0 e concavidade para a esquerda vai ser y menos y0 ao quadrado, igual a menos 4p, que multiplica x menos x0. Vamos ver aqui um exemplo no qual nós temos uma parábola de vértice no ponto 3 e menos 1, cuja diretriz é a reta y menos 1 igual a 0. Então, vamos representar geometricamente esses dados aqui num gráfico. Aqui nós temos o eixo x, o eixo y, o vértice da parábola com coordenadas 3 e menos 1, e a diretriz da parábola sendo a reta y menos 1 igual a 0, que na verdade é a reta y igual a 1. Então, de acordo com a disposição aqui do vértice da parábola e da sua diretriz, nós concluímos que essa vai ser uma parábola transladada, porque o vértice está fora da origem, e com concavidade para baixo. Então, a equação dessa parábola vai ser do tipo x menos x0 ao quadrado igual a menos 4p, que multiplica y menos y0. x0 e y0 são as coordenadas x e y do vértice da parábola. No caso, 3 e menos 1. P é o parâmetro da parábola. Vocês se lembram que esse parâmetro P é dado pela distância do vértice da parábola até a sua diretriz ou do vértice da parábola até o seu foco. No caso aqui, como nós temos o vértice da parábola e a diretriz dela, o P, o parâmetro dessa parábola, é a distância aqui do vértice até a diretriz da parábola, que no caso são 2 unidades. Então, para essa parábola, o parâmetro P é igual a 2. Se o parâmetro P é igual a 2, e nós temos aqui a reta diretriz, uma reta horizontal, 2 unidades acima do vértice da parábola, o foco dessa parábola estará 2 unidades abaixo do vértice dessa parábola, e, portanto, temos aqui o foco
com coordenadas 3 para x e menos 3 para y. Então, aqui, para obter a equação da parábola, nós vamos tomar x0 igual a 3, y0 igual a menos 1 e p igual a 2, e teremos a equação x menos 3 ao quadrado igual a menos 4 vezes 2 vezes y menos 1, que nos dá a equação x menos 3 ao quadrado igual a menos 8, que multiplica y mais 1, que é a equação dessa parábola na forma reduzida. Se nós desenvolvemos esta equação, nós teremos x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a menos 8y menos 8, ou x ao quadrado menos 6x mais 8y mais 17 igual a 0, que é a equação dessa parábola na forma geral. Agora, vamos considerar uma outra parábola, com foco no ponto de coordenadas 1 e 2, e cuja diretriz é a reta x igual a 5. Então, vamos considerar aqui a representação geométrica desses dados. O foco da parábola está aqui no ponto com coordenadas x igual a 1 e y igual a 2, e a diretriz dessa parábola é a reta x igual a 5. Portanto, a diretriz da parábola é uma reta vertical que intercepta o eixo x em 5. Nós sabemos que o eixo da parábola é uma reta perpendicular à diretriz, então, no caso, vai ser aqui uma reta horizontal, que passa pelo foco da parábola. E o vértice da parábola, ele é o ponto médio do segmento que vai do foco da parábola até a sua diretriz. Então, o vértice dessa parábola estará aqui no ponto com coordenadas 3 para x, 2 para y. Portanto, aqui nós temos uma parábola transladada, que não vai ter vértice na origem. Além disso, pela disposição aqui do foco e da diretriz, nós vemos que essa parábola vai ter concavidade para a esquerda. Então, a equação dessa parábola vai ser do tipo y menos y0 ao quadrado igual a menos 4p, que multiplica x menos x0. x0 e y0 são as coordenadas do vértice da parábola, e p é o parâmetro da parábola, que é a distância do vértice até o foco ou do vértice até a diretriz dessa parábola, que nós podemos ver aqui que vai ser igual a 2. Então, para essa parábola, nós temos um parâmetro p igual a 2, e nós temos aqui um vértice com coordenadas 3 e 2. Então, nós teremos x0 igual a 3, y0 igual a 2 e p igual a 2. Então, a equação dessa parábola vai ficar y menos 2 ao quadrado igual a menos 4 vezes 2 vezes x menos 3, que nos dá uma equação y menos 2 ao quadrado igual a menos 8, que multiplica x menos 3, que é a equação dessa parábola na forma reduzida. Se nós desenvolvemos essa equação, nós temos y ao quadrado menos 4y mais 4 igual a menos 8x mais 24, que resulta na equação y ao quadrado mais 8x menos 4y menos 20 igual a 0, que é a equação dessa parábola na forma geral. Agora, vamos considerar aqui uma parábola para a qual nós temos a equação na forma geral, que é a equação y ao quadrado menos 8x mais 6y mais 1 igual a 0. Para que nós consigamos descobrir algumas informações sobre essa parábola, nós vamos escrever essa equação na forma da equação reduzida de uma parábola. Então, nós vemos aqui nessa equação que para y nós temos um termo quadrático e um termo linear. Eu vou reescrever essa equação para deixar esses termos em y próximos um do outro. Então, nós teremos aqui a equação y ao quadrado mais 6y igual a 8x menos 1. Eu só organizei os termos aqui da equação dada para que os termos em y ficassem próximos aqui um do outro. Escrevendo essa equação dessa forma, a variável y, que é a que tem termos quadráticos, ficou à esquerda da igualdade, e a variável x, que não tem termo quadrático, ficou ali à direita da igualdade. Então, para que nós consigamos deixar essa equação na forma de uma equação reduzida de uma parábola transladada, aqui do lado esquerdo nós precisaremos ter y menos y0 ao quadrado, e aqui do lado direito nós precisaremos ter 4p que multiplica x menos x0, ou menos 4p que multiplica x menos x0. Então, essa expressão y ao quadrado mais 6y vai precisar ser reescrita como y menos y0 ao quadrado. Para fazer isso, nós precisamos fazer aqui um procedimento chamado de completar o quadrado.
Então, como eu disse, aqui do lado esquerdo dessa equação, nós queremos ter y menos y0 ao quadrado. Desenvolvendo esse quadrado, né, nós teremos o quadrado do primeiro, que é y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que fica menos 2 vezes y0 vezes y, mais o quadrado do segundo, que fica y0 ao quadrado. Isso aqui é o que nós precisamos ter ali do lado esquerdo daquela equação. Mas o que nós, de fato, temos é y ao quadrado mais 6y. Então, nós precisamos acrescentar aqui uma constante, que vai ser o y0 ao quadrado, e com isso nós vamos estar completando o quadrado dessa expressão em y. Para descobrir qual é essa constante que nós vamos acrescentar aqui, nós vamos seguir o seguinte procedimento. Vejam aqui que o termo linear que está multiplicando y, que é 6, nós queremos que seja menos 2 vezes y0. Então, se eu fizer menos 2 vezes y0 igual a 6, consigo descobrir que o y0 é menos 3. Então, aqui do lado esquerdo, nós vamos ter y menos y0 ao quadrado, mas se o y0 for menos 3, nós teremos y menos 3 ao quadrado, que é y mais 3 ao quadrado, e desenvolvendo esse quadrado, nós teremos quadrado do primeiro, que é y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é mais 6y, mais o quadrado do segundo, que é mais 9. Então, eu até destaquei aqui o mais 9, que essa constante 9 é o que nós devemos acrescentar na expressão y ao quadrado mais 6y para completar o quadrado e ter, então, essa expressão sendo um trinômio quadrado perfeito. Então, aqui, nós vamos acrescentar 9 à expressão y ao quadrado mais 6y. Ou seja, vamos acrescentar 9 ao primeiro membro dessa equação. Só que, como se trata de uma equação, se nós acrescentarmos 9 ao primeiro membro da equação, nós também devemos acrescentar 9 ao segundo membro da equação. Então, nós teremos y ao quadrado mais 6y mais 9 igual a menos 8x menos 1 mais 9. Isso nos dá a equação y ao quadrado mais 6y mais 9 igual a 8x mais 8. Y ao quadrado mais 6x mais 9 é y mais 3 ao quadrado. E aqui do lado direito, colocando 8 em evidência, nós teremos 8 que multiplica x mais 1. Então, nós temos uma equação y mais 3 ao quadrado igual a 8 que multiplica x mais 1, que nós podemos escrever na forma y menos 3 ao quadrado igual a 8 que multiplica x menos 1. Essa equação é do tipo y menos y0 ao quadrado igual a 4p que multiplica x menos x0. Ou seja, uma parábola transladada com concavidade para a direita. O vértice dessa parábola tem coordenadas x, 0 e y0. Portanto, nós temos uma parábola com vértice no ponto de coordenadas x0, que é menos 1, e y0, que é menos 3. Aqui no gráfico, nós temos o vértice da parábola, que é o ponto com coordenadas menos 1 e menos 3. E aqui da equação da parábola, nós obtemos 4p igual a 8, que nos dá p igual a 2. Então, se o parâmetro p dessa parábola é igual a 2, e ela tem concavidade para a direita, isso significa que o foco dessa parábola vai estar 2 unidades à direita aqui do vértice. Portanto, o foco F vai estar no ponto com coordenadas 1 para x e menos 3 para y. Além disso, como essa parábola tem concavidade para a direita, ela tem um eixo horizontal, portanto, a diretriz dessa parábola é uma reta vertical que está a uma distância de p unidades do vértice da parábola. Como p é 2, a diretriz dessa parábola é uma reta vertical que vai estar aqui 2 unidades à esquerda do vértice da parábola e, portanto, trata-se da reta vertical que intercepta o eixo x em menos 3, cuja equação é x igual a menos 3.